Olá, você tem aquela velha mania de se autocriticar. Ou seja, você é o teu maior hater. Tu não precisa de nenhum hater na rede social, nem na vida real, para poder disparar críticas gratuitas, destrutivas contra você. Você mesmo faz isso contigo. Se você sofre com uma autocrítica presente, constante, frequente e que te deixa muito para baixo, que traz um peso para todas as atividades que você faz, fica comigo no vídeo de hoje, porque nesta oficina aqui eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar a melhorar um pouco ou até zerar essa tendência da autocrítica. Hoje eu vou te ensinar a aplicar uma técnica chamada lista de méritos. Então, fica comigo aqui neste vídeo porque eu vou te ensinar esta técnica. Então, primeira coisa que você vai começar a compreender é um pouquinho a explicação dessa técnica. Ela é uma ferramenta clássica, extremamente eficaz da terapia cognitivo-comportamental. E ela vai fazer o quê? Pense no nosso cérebro como se fosse um holofote. Não sei se você já foi ao teatro, já assistiu alguma peça de teatro, mas lá na peça, muitas vezes a gente tem um blackout, né? A luz apaga completamente, fica tudo escuro e de repente vem só um holofote, vem só uma luz que é focal naquilo que está acontecendo na cena. E aquela luz, ela ilumina, ela tem um foco específico, ela não consegue iluminar todo o cenário, todo o palco. Pelo contrário, ela foca somente em um elemento que está acontecendo. Então, em muitas pessoas, especialmente quando essas pessoas se sentem deprimidas, ansiosas ou quando são muito autocríticas, é como se esse holofote ele ficasse travado, iluminando apenas os erros, as falhas, aquilo que não foi feito. Então tudo que é positivo, por menor que seja, fica no escuro, fica ignorado. A gente vai trazer aqui de novo a analogia do holofote do teatro. Talvez você já tenha visto esse tipo de experiência em que o foco está ali e bem do ladinho, olha só, bem do ladinho tem um outro personagem que você não vê. E de repente ele entra em cena e fala assim: eita, não tinha visto esse personagem bem aqui, esse elemento bem que apareceu do nada. Não, ele estava bem ali do ladinho do foco, mas pelo foco estar travado, você não conseguiu ver aquilo ali. Então muitas vezes a autocrítica funciona desta maneira. Faz você ter um foco tão somente naquilo que é negativo e você não consegue ver aquilo que é positivo. Só que a lista de méritos não é um exercício de pensamento positivo forçado. Na verdade, é mais um treinamento de atenção. Por quê? Você não está criando algo que é positivo para poder pensar. Tá bom? Isso daqui não é confissão positiva, não é você declarar coisas positivas que estão fora da realidade. Não, aqui é um treinamento de atenção. Ou seja, aquele elemento, assim como no teatro, estava presente e quando o foco iluminou, andou, você começou a ver aquele elemento que já estava presente no cenário. Desta maneira, é a lista de méritos. Você vai treinar a tua atenção para direcionar esse foco. Ou seja, o objetivo é deliberadamente você pegar esse holofote e apontar para coisas que você fez e que merece crédito. E por que que isso é tão poderoso? Porque isso vai combater o viés de negatividade. Então o nosso cérebro, por razões evolutivas, tem uma tendência a dar mais peso a experiências negativas. Isso daqui é batido já, isso aqui é consenso científico das neurociências. Então a gente vai ter uma tendência a olhar aquilo que é mais negativo. Então esse daqui é o famoso viés de negatividade. Então essa lista de méritos vai forçar um contrapeso, né? Vai criar ali um registro concreto e real das suas ações positivas. 2, vai desafiar distorções cognitivas, ou seja,
A autocrítica severa muitas vezes vem de distorções cognitivas, que são armadilhas de pensamento, são maneiras de pensar que são distorcidas, que não tem a ver com a realidade, tem a ver muitas vezes com crenças centrais. Eu vou dar 2 exemplos aqui dessas distorções cognitivas. Primeiro é o filtro mental, né? É como se você estivesse usando óculos escuros que só deixam você ver, que só deixam a negatividade passar. Eu não sei se você já viu aquele filme com Nicolas Cage, eu acho que é Caça do Tesouro ou A Lenda do Tesouro Perdido, alguma coisa assim. E em um dos filmes, eu acredito que seja o 2, desculpe a falta de memória agora, mas ele está atrás da pista para descobrir um tesouro e eles têm um mapa e ele tem um óculos lá com 3 lentes, 3 cores de lente: azul, vermelho e amarelo. E cada lente daquela, na hora que ele aperta aqui, que tira uma lente e ele consegue olhar apenas o filtro da cor azul, ele tem uma dica aparecendo, uma pista aparecendo. Então ele vai montando ali o quebra-cabeça a partir do jogo de lentes que ele vai trocando. Assim é o filtro mental. Então ele deixa passar somente essa tendência mais negativa. E além desse filtro mental, a gente tem a desqualificação do positivo. Ou seja, quando algo bom acontece, você diz a si mesmo: isso não conta. Qualquer um faria isso. Foi sorte, foi o acaso. Então você invalida aquilo que você faz de maneira positiva, desqualificando-o. E a gente tem um terceiro ponto, que é: por que essa técnica da lista de méritos funciona? Porque ela vai criar evidências, ou seja, nós estaremos olhando para a realidade, para algo que você já faz, e isso vai criar evidências para poder você ter com que argumentar. Então, ao final de uma semana, por exemplo, você não terá apenas um sentimento de que talvez tenha feito algo bom. Não, você terá uma lista escrita, uma prova documental que pode usar para desafiar diretamente o pensamento autocrítico quando ele surgir. Então você pode ter o costume de pensar assim: eu não fiz nada de útil hoje. Espera aí, deixa eu olhar a minha lista aqui que eu aprendi na oficina com o Otton. Na verdade eu fiz X, Y, Z. Então você vai ter essa lista de evidências. Então agora vamos ver como é que isso funciona na prática, na vida real. Então olha só, você está vendo aí a minha tela. Eu separei um estudo de caso. E olha só como o título é extremamente sugestivo. Enquanto isso, você está olhando o título aí, eu vou tomar um gole de café. Café gelado, você gosta? Então olha só, o título do nosso estudo de caso é Júlia e o sentimento de incapacidade. Então eu vou destacar aqui algumas coisas para a gente ir conversando. Então, vamos imaginar que você, seja a Júlia. Então vamos imaginar a Júlia e vamos aprender a aplicar a técnica da lista de méritos. Então, Júlia, 35 anos, uma profissional competente, mãe de um filho pequeno. Ela procura a terapia com queixas de cansaço constante, desânimo, um sentimento persistente de que não dá conta de nada. Você se sente assim? Talvez você até se identifique com Júlia. Ela se descreve como uma fraude no trabalho, como uma mãe relapsa em casa. Talvez você se sinta dessa maneira. Olha só. Então nós temos aqui o problema, o holofote na falha. Então no final de um dia atípico, a mente, olha só, guarde essa expressão bem aqui. A mente de Júlia funciona assim. Ela pensa: cheguei 10 minutos atrasada na reunião. Não consegui terminar aquele relatório importante. Fiquei sem paciência com meu filho na hora de jantar. Não tive energia para lavar louça. Eu sou um fracasso. O que ela ignora, ou seja, o que fica no escuro, o que está fora do holofote de Júlia? Ora, ela acordou às 6 horas da manhã para preparar o café para todos. Ela levou o filho na escola.
ela conduziu uma reunião complexa, ela resolveu 3 problemas urgentes por e-mail, ela se lembrou de comprar um remédio que o filho precisava e ainda leu uma história para ele dormir. Só que o peso emocional dos fracassos percebidos por Júlia apaga completamente o valor de seus enormes esforços e sucessos diários. Então o resultado é o quê? É um sentimento de culpa e de inadequação que a deixa completamente exausta. Então esse tipo de caso é muito comum de acontecer. Inclusive agora, recentemente, antes de gravar esse vídeo aqui, nessa mesma semana, eu comecei o atendimento de uma nova pessoa, né, uma paciente nova, uma cliente nova, que está com essa autocrítica muito grande. Então ela tem essa sensação de que está fracassando, de que poderia ter dado mais no trabalho, nas atividades dela, e ela se sente, portanto, cansada, e ela está pensando aí em sair do trabalho, em largar um dos empregos, porque acha que está aquém daquilo que deveria estar fazendo. Então vamos lá. Fefezinho? Então vamos para a aplicação da técnica. Então você já entendeu esse contexto. Me diz aqui nos comentários se você se identifica com este contexto que eu coloquei aqui e que é muito comum em pessoas que sofrem com uma autocrítica muito forte. Então vamos agora para a aplicação da técnica, ou seja, a intervenção. Então no consultório eu apresento essa técnica, a lista de méritos para a Júlia. Então eu digo o seguinte, fica atento aí à minha fala. Eu digo assim: Júlia, entendo que você sente que não está fazendo o suficiente. Quero propor um pequeno experimento. Quero que você compre um caderno pequeno que caiba na sua bolsa e todas as noites, antes de dormir, você vai escrever no mínimo 3 coisas que você fez naquele dia pelas quais você merece crédito. Então vamos lá, você já vai prestando atenção aí e você já vai entendendo como é a técnica. Você vai escrever 3 coisas todos os dias ao final do dia pelas quais você merece crédito. E aqui um adendo, ó. Crédito não vai significar algo que é perfeito. Lembre que você sofre com uma autocrítica muito rigorosa. Então, quando a gente fala crédito, você olha assim, eu mereço crédito só por aquilo que eu fiz muito esforço ou só por aquilo que é perfeito. Não. Crédito não vai significar perfeito nem algo extraordinário. Crédito vai significar você reconhecer o esforço que você fez. Qual a resposta de Júlia? Júlia vai ficar cética. Ela diz assim, ó, mas eu não faço nada que mereça crédito. Normal, né? Porque esse conceito de crédito está distorcido nela. Meus dias são somente para apagar incêndio. Então, vamos lá, ó. Vamos redefinir essa palavra crédito, essa palavra mérito. Então eu vou trazer exemplos para a Júlia para abrir a percepção dela acerca do conceito, acerca daquilo que eu preciso que ela entenda para poder diminuir essa autocrítica severa que gera sofrimento, cansaço, fadiga nela. Então eu digo o seguinte: ter levantado da cama, mesmo se sentindo desanimada, merece crédito. Vai olhar e falar, ok, né? Merece. Ter sido paciente no trânsito, merece crédito. Sim, é um esforço. Ela poderia muito bem acelerar e tacar o carro em quem ela trancou ela, mas merece crédito. Ter feito o jantar em vez de ter pedido comida, mesmo exausta, merece crédito. Sim. O objetivo é encontrar o valor no que Júlia já faz. Lembra sempre que a gente está buscando na realidade, não é pensamento positivo. Nós estamos buscando na realidade evidências para combater essa autocrítica ferrenha. Então é isso que você vai fazer. Você vai buscar na realidade, buscar naquilo que você já faz, o reconhecimento, o crédito por aquilo que você já aplica.
pelas ações que você já toma na realidade. Então, isto é muito importante de você fazer, de você buscar. Ok? Então, o processo de Júlia. Vamos lá. Dia 1. Com dificuldade, Júlia anota algumas coisas. Lembrei de dar os parabéns para uma colega de trabalho. Não gritei quando meu filho derramou suco na mesa. Respondi aquele e-mail chato que eu estava adiando. Então, ela se sente como? Ela se sente um pouco boba, achando esses itens insignificantes. Normal, né, de quem se cobra bastante, desmerecer. Lembra que a gente tem isso, né? Esse desmerecimento, essa desvalorização daquilo que é positivo. Já no dia 5, a lista começa a fluir com mais facilidade. Então, o que Júlia anotou aqui no dia 5? Consegui explicar um ponto difícil na reunião de hoje. Tirei 15 minutos da hora do almoço para respirar e não fazer nada. Tive paciência para ajudar meu filho com a tarefa da escola. Fiz as compras do supermercado. Ótimo. Final da semana 2 de acompanhamento de terapia, eu peço a Júlia que leia em voz alta todas as listas que escreveu nos últimos 14 dias. Ao ouvir a longa sequência de ações, os olhos de Júlia começam a se encher de lágrimas. Os resultados. Vamos lá para as percepções de como Júlia recebeu isso que ela foi anotando. Então, Júlia diz o seguinte: nossa, ouvindo tudo isso, parece que quem fez foi outra pessoa. Eu não tinha ideia de que fazia tanta coisa. Olha só aqui a perspectiva já da geração de consciência acerca do mérito, acerca das coisas que ela já faz. A lista se tornou uma evidência irrefutável. É isso daqui que eu quero. A gente tem evidências na realidade. A verdade está na realidade. A realidade é o lugar em que a verdade acontece. Não é nos teus pensamentos. Então, a lista se tornou uma evidência irrefutável contra a sua autocrítica. Então, aquele sentimento vago de não dar conta começou a ser substituído pela percepção concreta de seus esforços e realizações contrárias. Ou seja, ela tinha antes, né, um sentimento vago de que fazia, mas de que não fazia, e é algo vago. Então a gente está mostrando aqui evidências. Você fez coisas positivas. Então, com o tempo, Júlia já não precisava mais dessa lista com tanta frequência, porque ela começou a olhar, olha só, antes o holofote que iluminava só aquilo que era crítico, só aquilo que era negativo. Agora ela vai fazer o que? Esse holofote muda. Então aquilo que antes só iluminava a falha, agora conseguia passear também, né? Iluminar o esforço, a paciência, a resiliência, as pequenas vitórias do dia a dia. Então a Júlia aqui, ela foi mudando, ela foi transicionando essa maneira de pensar, ela foi começando a enxergar, né, de uma outra maneira. Lembra, né, Júlia que não se curou magicamente. Né? A voz do crítico interno perdeu muito o seu volume e o seu poder. Então, essa técnica da lista de méritos ajuda a fazer essa transição. Muitas vezes, essa autocrítica é muito forte, é algo marcante e a pessoa efetivamente vai ter dificuldades em mudar esse holofote. Por quê? Ainda que ela crie uma resposta alternativa, ainda que ela veja uma evidência, ela começa a abrir em cima dessa evidência uma nova crítica. E ela começa a entrar em certos ciclos, em certos loops, né, de fracasso e de autocrítica, de cobrança extrema. Então, a depender ali do nível em que essa autocrítica acaba aparecendo e da dificuldade de controle e de administração dessa autocrítica, eu recomendo fortemente que você faça psicoterapia, porque na psicoterapia a gente consegue
é trabalhar outras estratégias e entender esse movimento desse loop que muitas vezes parece ser infinito. Então, se você tem dificuldade, mesmo aplicando essa técnica, treinando, perseverando nessa técnica, mesmo assim você tem uma dificuldade em mudar essa perspectiva, em mudar o foco ou no controle dessa própria autocrítica, eu te recomendo, né, clicar no link aqui embaixo, né, agendar uma sessão de terapia para a gente ir trabalhando com outras estratégias inclusive e entender de maneira mais aprofundada por qual razão essa autocrítica ela está resistindo aí nesse processo. Então, essa foi a nossa oficina de hoje. Espero que você tenha gostado dessa técnica. Essa técnica é bastante útil, mas claro, a gente vai sempre avaliando os resultados, porque uma coisa, uma pessoa desassistida a aplicar essa técnica, ela é muito didática, mas existem certas características que podem fazer uma pessoa ter uma dificuldade e a autocrítica ser algo mais resistente, né, algo mais persistente. Então, nesses casos, eu recomendo fortemente que você faça psicoterapia. Vou deixar aqui a playlist de oficinas em que eu ensino aqui várias técnicas para você melhorar a tua saúde emocional. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que tem um autocrítico interno muito forte, já manda e compartilha esse vídeo. Se você quiser alguma técnica para alguma demanda específica que esteja acontecendo com você, alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários, porque estou aceitando sugestões para gravar novas oficinas. Então, beijinhos, acesse aqui a nossa playlist e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.